Fala galera, o Garoto do Blog aqui de volta com vocês. Hoje eu estou aqui pessoalmente me mostrando, não terá somente a minha voz, tá? Vocês podem ver aí algumas das minhas orquídeas que ficam aqui nesse espaço, tá? E hoje eu vim falar com vocês de um problema sério nessa época do tempo aqui, que está atingindo acho que o Brasil inteiro, que é essa frente fria que chegou assim, causando mesmo, tá muito gelado em basicamente todas as regiões do país. E isso é um grande problema para a maioria das espécies, para a maioria dos gêneros de orquídea. Tá? Principalmente porque a gente está aí na época de preparação de floração de dendróbios, né? E então vou falar um pouquinho de como isso vai afetar a floração dos dendróbios e como você deve precaver aí para que sua planta sofra menos, né? O menor impacto possível com essa mudança de clima. Então vamos falar primeiramente aqui sobre a rega, tá? A rega hoje em dia, né? Hoje em dia que eu falo nesse clima que a gente está passando no momento. É um problema seríssimo, tá? Você deve evitar regar ao máximo a sua orquídea, principalmente se você tem hábito de regar à tarde. Suspenda esse hábito, porque não é legal. À tarde a temperatura tende a cair muito mais e isso pode fazer com que queime a raiz e com que a água congele dentro da raiz da planta, assim matando as raízes, tá? Então suspenda a rega. É um aviso assim, é uma dica maravilhosa para você. Suspenda basicamente quase toda a rega, a não ser que na sua cidade esteja quente ou calor, tá? Outra dica interessante você, ao invés de regar, começar a pulverizar suas plantas, tá? Pulveriza um pouquinho de água mesmo, bem pouco mesmo na raiz da planta, tá? Evita regar excessivamente a sua planta. O substrato vai demorar muito a secar, isso vai estar proliferando muito fungo no seu orquidário. Nessa época ótimo isso aí. Nessa época do ano, a umidade tende a ficar muito elevada, né? E isso tudo propicia aí para a proliferação de fungos no seu orquidário. Não só de fungos, a taxa de cochonilhas também aumentam muito, tá? Então é outra dica para vocês. Eu tenho percebido aqui nas minhas orquídeas o aparecimento de muito caracol, muita lesma. Outro problema aí que vem relacionado à alta da umidade e ao excesso de umidade nas suas plantas, tá? Caracóis e lesmas não atacam se a sua planta tiver um substrato bem seco, porque os moluscos em geral, não lembro a classe dos caracóis, tá? Mas enfim, eu acho que pertence à classe dos moluscos, não lembro. Qualquer coisa eu corto, mas eu não vou cortar porque eu sei lá, tô adorando esse vídeo. Eles em geral, eles sofrem de desidratação muito rápido, né? Eles desidratam com facilidade se forem expostos ao sol ou em a luz excessiva. E um substrato bem drenado é um substrato que não guarda umidade. E isso não é propício para a sobrevivência deles. Então é ideal que você mantenha sempre o substrato seco, tá? Para quem usa aí brita e carvão, tem muita vantagem nessa época do ano, porque é um substrato que ele não guarda a umidade, então a chance da raiz da sua planta congelar é bem menor do que se você usa esfagno, por exemplo. Costumo esfagno congelar com raiz e com tudo, porque tá muito frio mesmo. Minas Gerais, na madrugada, está fazendo cerca de 13 a 11 graus aí, então não é uma coisa que a gente esteja acostumado. Vou falar rapidinho com vocês sobre como... Vou falar para vocês como vai afetar os dendróbios e outras plantas de clima bem quente, como vandas e vandáceas em geral. Eu estou realmente muito preocupado, porque a gente sabe que o dendróbio ele precisa de um estresse hídrico, porque fica muito difícil você fazer com a umidade muito alta, porque você acaba regando ele e essa umidade vai permanecer nele por muito tempo. E por mais que você às vezes não regue ele muito, a umidade ambiente está muito alta, né? Eu estou olhando para o dendróbio aqui, anósmo, e ele já era para ter caído as folhas, e até agora ele não começou a cair. Então você vê que tem algo errado, né? Já está próximo à época de floração e as folhas não caem. Também percebi que as vandas estagnaram o crescimento por causa do frio, né? A vanda principalmente sofre muito mesmo com a falta de calor, a falta de luminosidade. Outro problema aqui no meu gramatophyllum, ele está caindo todas as folhas também por causa do frio, assim como os catacetos, que geralmente esperam para florescer no verão e tal, não estão desenvolvendo tão bem com essa alta, né, do frio aí. E realmente está causando bastante problema. Então é bom você ficar de olho no seu orquidário, sempre vai lá,
dá uma conferida nos vasos, veja se não está em excesso de umidade. Se você puder tirar ele para uma área mais seca, nessa época quase não está chovendo, mas se estiver chovendo na sua cidade, retire ele, deixe ele no local onde que não vai chover, porque pode estar acarretando muitas perdas no nosso orquidário com esse clima aí que está completamente louco no Brasil. Esse frio inesperado que pegou todo mundo desprevenido, né? Apesar de tudo, o frio ainda não começou a causar queimadura nas folhas das plantas, né? Ainda mais no meu orquidário aqui, que ele só é tampado com sombrite, eu até achei que pudesse estar queimando as folhas por causa do sereno da noite alta e a baixa temperatura, no caso, o gelo poderia queimar as folhas. Mas felizmente por aqui ainda não está acontecendo. Eu acho que em áreas mais geladas pode estar vendo já uma queima aí, se o seu orquidário não tiver plástico, né? Ou não tiver uma cobertura que não deixe passar a umidade. Então, gente, é um vídeo que ficou até um pouco longo, 6 minutos aí, mas é mais um alerta mesmo para vocês aí ficarem de olho no Dendrobium. Dá uma diminuída legal na rega de todas as suas orquídeas, porque como o clima está muito frio, vai demorar a secar, pode estar causando um aumento de fungos, pode estar apodrecendo a raiz. Evita regar ao máximo à noite. Se você geralmente rega à noite, eu indico que você suspenda esse tipo de rega, porque com a baixa temperatura durante a noite pode congelar a raiz da sua planta. Mesmo que não congele, pode estar baixando tanto a temperatura a ponto da água ela não conseguir absorver bem a água e a água apodrecer as raízes. E outro problema sério também é a desnutrição que o frio pode causar para as orquídeas que não estão acostumadas. Por quê? A gente sabe que o sistema de alimentação de uma planta é feita por seiva bruta, né? A seiva bruta vem, volta da seiva elaborada, tal, xilema, floema, aquele sistema todinho que eu não lembro agora por isso há muito tempo. Mas a seiva, já é pastosa, ela já tem uma consistência em forma de node, assim, digamos, né? Muitas plantas expressam a seiva em forma de node. Então, o que acontece? Se você já tem uma seiva que não é totalmente líquida e a temperatura cai muito, a tendência é ela ficar mais espessa. O que pode acontecer é o que acontece com o ser humano. O sangue, se ele tiver grosso, ele não vai correr bem nas veias. O mesmo acontece com a seiva. Se ela tiver muito espessa, ela não vai conseguir nutrir bem a planta. Então, se você estiver percebendo aí amarelões nas folhas, queda de folha, já pode estar sendo um indício aí de má nutrição devido à má circulação dessa seiva na sua planta. Tá? Então é bom você ficar atento, é bom você dar uma olhadinha para que você não perca plantas nesse frio. Tá? Se tiver uma planta sendo muito atingida, coloca ela para dentro de casa, num lugar mais quente, durante a noite principalmente. Durante o dia você traz ela de volta para a luz, para tomar um solzinho. Mas é isso aí, não tem muito o que fazer, né? Não tem como a gente expulsar o frio, o que tem como a gente dar um trato personalizado para nossos meninos aqui. Então, o Garoto do Blog fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sigam essa dica aí, para que vocês não percam plantas, tá? Eu volto assim que der.